canal, eu me chamo Luísa Schwartz e hoje a gente vai falar sobre as boas práticas do Instagram. Bora? Seja muito bem-vindo, se é a primeira vez que você está aqui, muito obrigada. Se você já é de casa, muito obrigada também. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, é muito importante para o crescimento do nosso canal, essas pequenas atitudes, tá bom? Muito obrigada mesmo e vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre as boas práticas de uso do Instagram, principalmente stories. Eu quis focar muito nos stories porque é onde que eu vejo que as pessoas cometem os maiores erros na hora de usar. A gente já sabe, né, contextualizando, a gente já sabe que os stories eles servem para relacionar com a sua audiência. Os stories servem para relacionar com quem já te segue. Muito difícil, as pessoas vão te conhecer por um story seu, só se for patrocinado, né? Mas organicamente é muito difícil. O que você tem que usar os stories é para engajar a audiência que já te segue, aqueles seguidores que você já tem em casa, digamos assim. E aí, as pessoas negligenciam o uso do stories ou fazem de qualquer jeito o uso dos stories sem saber a grandiosidade que é os stories. Hoje a gente já sabe mesmo, gente, de verdade, que as pessoas vendem e vendem muito pelos stories. A gente tem que partir do pressuposto que as pessoas que seguem a gente, elas já passaram para a segunda etapa do funil. Elas já te conhecem, elas já engajaram de alguma forma com você. Então você vai aumentar o nível de consciência dela para depois vender. E você consegue fazer tudo isso pelos stories. Então, é muito importante o uso dos stories como estratégia. É muito importante que você tenha estratégia e boas práticas para usar os stories. Bom, eu separei uma listinha aqui no meu papelzinho do que você deve fazer e do que você não deve fazer nos seus stories. Achei pertinente a gente começar pelo que a gente não deve fazer. Por quê? Porque eu vejo muita gente pecando nesses pontos e eu quero que você não peque mais, tá? Tudo isso que as pessoas fazem afastam as pessoas dos seus stories. Diminui o engajamento, diminui a visualização e aí você vai ter mais dificuldade para vender. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu separei, que é um pecado que as pessoas cometem, que é assim, sem sombra de dúvidas, top 1 dos erros é focar na vida pessoal. Se você é um infoprodutor, se você é um produtor de conteúdo, se você tem um produto para vender que não seja blogueiragem, moda, vida fitness e etc., mais uma blogueiragem de modo geral, se você não é nesse nicho, se você é um infoprodutor, que você vende um produto, ou você vende joia, ou você vende o que for, se você for um infoprodutor, principalmente, falar da vida pessoal afasta as pessoas. Ah, mas você vive falando aí que a gente tem que falar um pouquinho da vida pessoal? Sim, gente, a gente tem que falar da vida pessoal. Mas, como eu já ensinei aqui nesse canal, a vida pessoal, ela é o assunto mínimo que você tem que tratar no seu stories. O assunto pessoal, ele não é o assunto mais importante. Não é isso que a sua audiência quer ver. As pessoas te seguem pelo seu conteúdo, pelo que você tem para ensinar, pelo que você tem a oferecer. E aí as pessoas cometem o erro de falar muito da vida pessoal. Porque a vida pessoal não tem que ter estratégia, né, gente? É muito fácil você falar da sua vida pessoal. Ainda mais só as partes boas. Então, presta atenção. Se você é um gestor de tráfego, por exemplo, e você ensina tráfego, aí do nada você começa só a postar a vida pessoal. Tipo assim, a pessoa, o que eu tô fazendo aqui? Eu não quero ver a vida pessoal dessa pessoa, só a vida pessoal. Tem que ter um equilíbrio, tem que usar a vida pessoal com estratégia. A vida pessoal, ela serve para aproximar? Ela serve para aproximar. Mas se você faz uso indiscriminado desse tema no seu perfil, as pessoas se afastam de você. Porque elas querem o que você tem a oferecer de melhor, que é o seu conteúdo. Sempre pensa nisso, o que você tem de melhor é o seu conteúdo. Não esse papo de vida pessoal, diquinha e etc. Isso tudo serve, isso tudo serve. Mas quando você erra a mão, isso afasta as pessoas de você. Tudo bem? O segundo ponto isso é muito, muito, muito. As pessoas não limpam a câmera para gravar e não deixam o celular no silencioso. Aí, do nada, a pessoa tá fazendo os stories, aí daqui a pouco tem o zzz da vibração, ou tem o toque mesmo, né? Gente, poxa,
É o mínimo que você pode fazer na hora de você começar a gravar o stories. Você não pode colocar no silencioso no seu celular, ou então, se você está gravando um negócio e tocou, regrava. Olha a chance que tem, que o Instagram te dá, de regravar o negócio. Sabe? Vou fazer com mais carinho os stories. É muito chato. A gente tá lá assistindo, aí do nada vem. Zzz. Cara, isso dá uma agonia tão grande. Isso afasta as pessoas de você, tá bom? Outro ponto que é muito, muito clássico. Reclamar nos stories. Às vezes a gente se pega reclamando, né? Aí a gente reclama de tudo. Nossa, aí a gente reclama da vida, a gente reclama do marido, a gente reclama dos filhos, a gente reclama que tá cansada, que tá exausta. Para com isso. Essa atitude não te ajuda. Essa atitude não te dá autoridade. Essa atitude não te traz segurança, não passa segurança para as pessoas. A única coisa que as pessoas vão achar de você é que você reclamou, tá? O Stories, o seu Instagram profissional, ele não é um diário. As pessoas que estão lá te seguindo, elas não são suas amigas. Elas querem o melhor que você tem para oferecer. E reclamação não é o melhor que você tem para oferecer. Então, segura a reclamação. Eu sei que às vezes dá vontade de reclamar, eu sei que às vezes dá vontade de desabafar, mas não é nos stories que isso tem que ser feito. Não são para as pessoas que te seguem. A reclamação, ela tem que ser feita para as pessoas que são da sua casa, que são seus amigos, entendeu? Não é nos seus stories. Tudo bem? Agora a gente vai passar para o outro ponto. Esse ponto é um tanto quanto polêmico, mas eu não posso deixar de falar, porque isso é muito uma característica minha e eu faço muita questão. Gente, gravar stories desarrumada, de pijama, sem uma maquiagem, com o cabelo desgrenhado e com um fundo horroroso atrás. Não faz isso, não faz isso. Quando você for gravar uns stories, faça questão de estar arrumada, sabe? Faz questão de colocar uma maquiagenzinha. Pode colocar um filtro para te ajudar. Mas assim, repara se tem um fundo bonito atrás. Repara se está silencioso. Repara se tem música no fundo. Sabe? Isso faz com que as pessoas pensem, poxa, ela é cuidadosa, ela é atenciosa. Ela presta atenção na gente na hora que vai escutar um negócio e tá com aquele ruído. Sabe? Sabe por quê? Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque você, se não usar essas boas práticas que eu tô falando, você vai se frustrar. As pessoas vão parar de querer te ver. Porque é chato, sabe? Assim, poxa, a menina tá feia, a menina tá reclamando, a menina tá num ambiente zoneado, a menina não coloca o celular pra vibrar, a câmera suja, sabe? Tá assim, com roupa de pijama, remela no olho. Não, você tem que passar uma autoridade. Bom, se você usa o Instagram profissionalmente, você tem que passar uma autoridade. E como é que você passa uma autoridade? Bem arrumada, bonita, falar com a voz alta, falar de forma enfática, como se você dominasse o assunto, sabe? Na hora que você vai gravar os stories, eleva um pouquinho o tom da sua voz, não precisa gritar, mas eleva um pouquinho o tom da sua voz, mostra que você tem autoridade, que você sabe o que você está falando, seja, tenha sangue na hora de falar, sabe? Então, isso tudo ajuda as pessoas a aprenderem a conectar com você. Na hora que você vai passar os stories e vai e vê uma menina bonita, falando alto, com um ambiente silencioso, o celular limpo, sabe? Ela toda arrumada. Imagina, você quer ver isso. É muito bom você ver uma coisa organizada, uma coisa bem feita, certo? Então, essas boas práticas que eu estou falando para vocês não fazerem, é justamente sobre tudo isso. Existe um dado que eu li recentemente no livro que ele fala o seguinte, que o cérebro humano, ele faz tudo de maneira organizada. Tudo que é muito mais organizado chama mais atenção do cérebro. Se você está uma situação desorganizada para o cérebro, ele tende a não gravar aquilo, ele tende a não guardar aquilo. Então, se você mostra uma situação desorganizada, a pessoa não vai querer saber de você mais. A pessoa tende a descartar. Descartei a Luísa. Ela é desorganizada, ela é bagunçada. O cérebro humano não gosta de desordem. Então, quanto mais ordem você puder ter nos seus stories, do cabelo arrumado, da maquiagem bem feita, do silêncio, da câmera limpa, do visual. Tipo assim, não tem nada atrás de mim, tá vendo? É isso. Numa parede branca mesmo, você faz stories. Não precisa, gente, inovar, luz. Não. Faz com o que você tem, mas faz de maneira
intencional, tudo bem? Não faz por fazer. Por quê? Porque você descarta as pessoas que estão lá. Se você faz por fazer, as pessoas percebem. Então não faz nada por fazer, tá? Aí eu separei rapidinho aqui também as coisas que você tem que fazer para ajudar no seu engajamento, para elevar o engajamento da audiência e fazer com que as pessoas fiquem vendo os seus stories. Eu acabei já falando antes que é o tom da voz. Quando você abrir a câmera para falar, você eleva um pouquinho sua voz, mostra autoridade, mostra energia na hora de gravar os stories. Não faz aqueles stories morno, baixinho, não. Que a pessoa, sabe aqueles stories que a pessoa vai aumentando o volume e já tá no máximo e você não tá conseguindo escutar? Pronto, a pessoa descarta. Descarta. Ninguém vai ficar tendo paciência de ficar colocando o celular no ouvido, tá bom? Então, voz alta, caixinha de pergunta. Ah, Luísa, mas ninguém manda pergunta. Insista, insista. Cria uma narrativa em volta da caixinha de pergunta. Faz uma história e depois abre essa caixinha de pergunta. Insista. As pessoas vão te perguntar, tá? Aconteceu comigo. E se elas não te perguntarem, faça você mesma a pergunta. Faça as perguntas que você gostaria que as pessoas fizessem. É importante, porque daí você já está educando a audiência para quando elas começarem a perguntar, focar nas perguntas que você já fez, tá? Enquete. Não vai lotar os seus stories de enquete, mas faz uma enquetezinha por dia. Uma coisa que não é uma enquete boba, tá feliz, tá triste? Não, uma coisa relacionada ao seu nicho, sobre um conteúdo de valor mesmo, entendeu? Mas faz uma enquete. E outra coisa muito importante, peça opinião. Vamos supor, por exemplo, que você vai gravar alguma coisa, ou vai tirar umas fotos e você está com dúvida no batom, entre um batom vermelho e um batom rosa. Pergunta para sua audiência. Ah, eu estou com dúvida no sapato que você vai gravar para tirar umas fotos também sobre o seu trabalho. Pergunta sua audiência. Sempre relacionado ao trabalho, tá, gente? Não vai ficar perguntando coisas bobas. Não vai pedindo opinião das coisas bobas. Mas, por exemplo, essa semana eu perguntei, por exemplo, de um energético. As pessoas me deram opinião, as pessoas engajaram, porque as pessoas gostam de dar opinião na vida das pessoas. Então, se você dá essa abertura, isso faz com que o seu engajamento com a sua audiência aumente. Beleza? E focar em conteúdo. Para fechar, foca em conteúdo, minha filha. Não foca em vida pessoal, em clima, tempo, etc. Reclamações, desabafo. Esquece isso. Foca em conteúdo. Quanto mais conteúdo de valor você der, quanto mais você falar para a audiência o que elas querem escutar, o que elas querem aprender, mais autoridade você tem. E é só assim que você melhora suas visualizações, você começa a vender nos seus stories e você começa a engajar com a sua audiência. Se você fizer tudo aquilo que eu te falei lá no início do vídeo e só fizer aquilo, você vai se frustrar, porque isso não te dá resultado. O resultado é desastroso, digamos assim, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu quis passar o assunto rapidamente mesmo para não ficar chato e cansativo. Se você faz alguma coisa das boas práticas lá de errado e se tocou, me conta o que é que você faz que você vai deixar de fazer, tá bom? E se eu esqueci de alguma coisa, também me conta aí. Me ajuda, tudo bem? Um beijo, boa semana para vocês, até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.